Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo com a graça e a paz do nosso Deus. Sempre com entendimento, entendendo que a graça é o feito da cruz. A graça é o que Deus, nosso Deus, nos deu como salvação. Ele mesmo gerou-se. Ele gerou-se. A palavra diz que ele foi o que gerou e o que foi gerado dele veio como o Filho do Homem. Não nasceu como os homens nascem. Não nasceu, não foi concebido, não foi gerado, não nasceu por meio de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Ele nasceu gerado pelo amor do Criador. É Ele próprio, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberano e eterno. E Ele tem uma palavra, Ele deu uma palavra excelente, verdade única e excelente. Ele deu por meio de seus mensageiros durante séculos e séculos e até milhares de anos. Muitos ouviram e acreditaram. E ele diz aqui em Isaías, em Provérbios 30, é ele que diz, e só recebe dele quem acreditar que é ele que está falando por meio dos seus mensageiros. A palavra é escrita, toda a escritura foi dada pelo Criador por meio do Espírito dele derramado em um escolhido, em um mensageiro. E aqui, Provérbios 30, nós podemos ver uma mensagem muito interessante, mas é só para os que creem, só para os que acreditam no Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é soberano, que é eterno. A palavra diz assim, Provérbios 30, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado
mentiroso. É interessante. O escritor aqui, ele diz assim, e é verdade, que se alguém conta uma história, que como nós podemos ouvir na nossa vida cotidiana, vários casos acontecem e nós ouvimos pessoas contando, e se alguém conta com palavras diferentes, a verdade não aparece. E essa pessoa se torna mentiroso, porque está contando uma história que não conhece, que não sabe. E se conta realmente como aconteceu, as palavras como aconteceu, dando palavra aos fatos que aconteceram como realmente aconteceram, essa pessoa vai trazer a verdade e todos vão compreender. Assim é a Escritura. Assim é a Escritura. Se alguém acrescenta algo, o Criador, o nosso Deus, que é Espírito, a palavra diz que ele está revelado em toda a criação para que homem nenhum tenha desculpa da existência dele, que ele existe em tudo, tudo existe nele, por ele e para ele, que ele é eterno e soberano. E a advertência aqui é para quem acredita assim, que a palavra aqui é do Criador, dada pelo Espírito dele derramado, o seu escolhido. Não acrescenteis nada. Palavra, nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. O escritor diz, pelo Espírito, 2 coisas te peço, não a mais negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E é interessante, porque o próprio Jesus Cristo, ele veio como verbo vivo, palavra viva, verdadeira luz. E ele disse, eu vim dar testemunho da verdade, os que são da verdade me ouvem. E é interessante que nós vivemos no nosso tempo. Eu digo por mim, nos meus quase 70 anos, vivemos cercados de pessoas. Muitos adoram a mentira. Muitos são escarnecedores, são loucos, são falsos, são hipócritas. E adoram a hipocrisia, ganham a vida mentindo. E se dizem até guias, usam até as escrituras, tiram, acrescentam, distorcem as mensagens, fazem fonte de lucro, são usurentos. E esses, o nosso Deus que está vivo, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo dos corações de todos os homens. Palavra da graça, que é o Evangelho, é o poder desse Deus Todo-Poderoso em nossos corações, diz que a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos dos corações dos homens. E a palavra também diz que a palavra, o Pai e o Espírito são um só. Então é Ele que penetra, sonda os corações, sabe tudo da vida de todos os homens, que Ele ouve, que Ele fala, que Ele vê, que Ele sente. E é interessante, a palavra diz que os olhos dele estão sobre todos os bons e os maus. Se o próprio Jesus Cristo, que veio como o próprio Criador ali, revestido de carne, gerado por si próprio, ele é único, ele gerou-se um só, e já está apresentado foi apresentado como o Filho do homem, que hoje é Espírito, o mesmo ontem, hoje eternamente. Se ele próprio disse, eu vim dar testemunho da verdade,
e os que são da verdade me ouvem, porque ele mostra que muitos são mentirosos. Muitos são mentirosos. E ele dá oportunidade até para os mentirosos deixarem de mentir, absorverem a doutrina dele, os ensinamentos dele. Essa palavra que é apta para discernir os pensamentos dos nossos corações é o Espírito e é Ele próprio. E lá no versículo 16 aos Hebreus, capítulo 4, diz assim: achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça, o trono do Evangelho, o trono dado na cruz, a graça da cruz, o poder da cruz. Achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que tenhais as vossas necessidades supridas em tempo oportuno. Mas a confiança é por meio da verdade, da doutrina. Eu quero ler uns versículos aqui de Isaías, capítulo 20, que diz assim: no ano que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o nosso Deus por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o nosso Deus: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão. Nós podemos trocar essa palavra israelita como cristão hoje, porque depois da cruz não tem mais israelita, são cristãos, todos são cristãos, os que se submetem aos ensinamentos de Cristo, que obedecem à doutrina de Cristo. Se envergonharão por causa dos etíopes. Os cristãos hoje se envergonharão por causa dos etíopes, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então se assombrarão os israelitas, então se assombrarão os cristãos hoje, os cristãos, e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vide, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos. Eu creio que aqui foi escrito errado, certamente a quem pedimos por socorro para livrar-nos do rei da Síria, como pois escaparemos nós? Só são alguns versículos, 6 versículos de Isaías 20. Essa mensagem é interessante, porque ela não é uma nudez literal, é figurado, nu, despido da doutrina de Cristo, despido do Evangelho. Muitos que se dizem evangélicos não procuram nem conhecer o significado da palavra evangelho, não procuram conhecer a diferença entre circuncisão e incircuncisão, não sabem o que é lei, salvação por obras meritórias ou salvação pela graça, não sabem porque não procuram conhecimento e estão sujeitos a ser dominados por povos, como está mostrando aqui,
opressores e enganadores. E é interessante como a palavra diz, aqui em Provérbios 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, a palavra é Ele, a palavra é o Espírito dele, a palavra é o Pai. É escudo para os que confiam nele, confiam na palavra, a verdade absoluta, verdade única, verdade excelente, que é Espírito eterno. Nada acrescenteis às tuas palavras, nada acrescenteis às suas palavras, nada acrescenteis. Aqui o profeta, o Espírito, está pedindo por meio do profeta, para ninguém acrescentar nada às Escrituras, a palavra de Deus, para ninguém acrescentar nada. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe se alguém está acrescentando ou se está tirando, se está restringindo, se está querendo tomar o poder de Deus, se está querendo se tornar sábio aos próprios olhos. A palavra diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e te aparta do mal. Quem teme a Deus é temer com amor, submissão, submisso a Deus, obediente, receber o amor, é recíproco, recebe o amor de Deus, porque Deus conhece os que são deles, os que são seus filhos. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentei as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso, e que possamos receber do próprio Criador a verdade dele. Está dada para todos os povos, todas as nações, todos os reinos. Essa palavra veio como palavra viva, verbo vivo. Foi apresentada por Simeão. Simeão disse ao Pai, com Cristo vivo, recém-nascido. Simeão disse, despede em paz o teu servo, porque já o teu servo viu a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, e para a glória do teu povo, porque a glória do povo, o povo de Cristo, são todas as nações, todos os povos que acreditam, que confessam no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e seu único Filho, Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, revelado em toda a criação para que o homem nenhum tenha desculpa da existência dele. Existe em tudo, tudo existe nele, por ele, para ele, é eterno e soberano. Isso quer dizer que o mundo não vai acabar nunca, porque Deus está em tudo. Toda a semente germinando, brotando, crescendo, reproduzindo, todas as sementes de todos os animais, todas as aves, a terra continua para sempre. A degradação, o apodrecimento está aí por culpa do homem corrupto, e que o juízo de Deus vem sim sobre todos, toda a iniquidade, todos os mentirosos, o juízo de Deus vem sobre todos. E quando Simeão disse assim, está dada ali a salvação para todos os povos, perante a face de todos os povos, para a glória do seu povo, que não é o povo de Deus hoje, está em todas as nações. Deus recebe aqueles que, Deus ouve aqueles que estão naquelas nações que acreditam na doutrina, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Um dia ele disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina que eu estou ensinando, conhecerá se eu falo de mim mesmo ou se eu falo dele. Ele foi crucificado porque ele trouxe uma doutrina que contrariou o Velho Testamento, mas ele veio para isso, deu a vida dele pela palavra do Pai e trouxe essa doutrina, essa doutrina está dada nas Escrituras. Nós podemos receber esses ensinamentos preciosos por meio do apóstolo Paulo. Assim como Moisés foi levantado para o Velho Testamento, para a circuncisão, para a lei, Paulo foi levantado para o Evangelho, para a incircuncisão, para a graça. Nós podemos receber, está dado nas epístolas podemos receber bastante, para ter essa fé viva, crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo, o mesmo hoje eternamente, nas epístolas de Romanos aos Hebreus. Assim seja, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém.